Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito essa presença do Pedro, uma figura que eu conheço de muitos anos e com quem tivemos uma amizade gratuita. Nós nunca tivemos negócios, mas sempre tivemos uma relação de proximidade, de empatia, de amizade, né, que marcou muito todo o nosso tempo de convivência, né? E até hoje se mantém. Eu sou sempre muito bem recebido pelo Pedro, qualquer que seja a circunstância que eu necessite procurá-lo, e eu tenho uma grande satisfação de estar aqui com ele, que é um dos principais mentores, né? Uma das principais cabeças do Gula Gula, junto com o Pedro também, né? Que está aí com você, né? E com a Fernanda, né? Não, na realidade a Fernanda, que é minha sobrinha, ela já não está mais no Gula, já tem uns 2 anos, mas hoje eu tenho sócios que foram franqueados da rede Gula Gula e que hoje já há 9 anos se transformaram em sócios, que são o Eduardo Daniel, o Duda, e a Patrícia Vitoiper. Eu me lembro do Duda. E que são diretores da empresa, cada um na sua área. A Patrícia é operações, o Duda é financeiro e comercial. Então, mas depois dessa rápida apresentação aí, e depois de informar que quem montou mesmo, quem iniciou a história do Gula Gula foi o doutor Delamare, que era o pai do Pedro, né? Foi quem despertou para esse lado, vamos dizer, profissional da culinária, que a família toda sempre gostou muito. Eu queria dizer também a quem está aqui entrando conosco que fique absolutamente à vontade para nos enviar dúvidas, questões, perguntas. Pedro, a gente está, felizmente, parece, ao que tudo indica, começando a superar essa etapa trágica que a gente viveu na nossa vida nesses últimos meses, né? Nesse primeiro semestre desse ano, que ainda não acabou, mas que começa a arrefecer e a nos permitir voltar aos poucos à nossa atividade. Como é que o Gula Gula, particularmente, conseguiu enfrentar toda essa situação? Como vocês... Que meios, que saídas vocês encontraram para poder, por um lado, tentar preservar ao máximo possível os negócios, por outro, preservar os clientes, por outro, preservar os seus funcionários? Enfim, como é que o Gula Gula enfrentou esse desafio, esse grande desafio? Olha, Jaime, quer dizer, eu acho que esse desafio ele continua ainda. Vamos começar exatamente pelo início da sua questão. Eu acho que nós ainda não ultrapassamos isso. Eu acho que hoje mesmo estamos tendo a notícia de que foi suspensa essa flexibilização. Existe um descompasso entre governo do Estado e prefeitura em relação a essa volta. O que está sendo muito difícil também. O que está sendo muito difícil para o setor. O setor está tentando entender qual a forma mais segura de se fazer esse retorno, sem colocar, obviamente, que os clientes em risco e sem colocar os seus próprios funcionários também em risco. A gente ainda está com uma curva no Rio ascendente, né? E então hoje a gente tem um problema de entendimento de como isso vai ser feito. O Gula é uma empresa já estabelecida há 36 anos no mercado. O Gula é um ícone do Rio de Janeiro, né? Transformou-se em um ícone do Rio de Janeiro. É uma marca reconhecida por quem conhece o Rio. Faz parte da vida das pessoas, né? De vários momentos da vida das pessoas. Várias pessoas foram com seus pais pequenos, vários clientes namoraram no Gula Gula e hoje frequentam com seus filhos. Enfim, tem toda uma história. Mas a gente, enfim, já tinha um delivery forte no Gula Gula. Já tinha um histórico de entrega a domicílio bastante consistente. O que foi feito foi exatamente aprimorar isso, né? Teve que rapidamente, a empresa teve que se voltar totalmente para isso. Houve um foco muito forte na manutenção dos cargos de trabalho, né? Porque
Eu acho que as nossas equipes são a alma da empresa. Não, é verdade. É onde a gente consegue fazer essa diferenciação de atendimento, de produto. Então, foi assim que a gente está enfrentando esse momento, melhorando o nosso delivery, analisando o cardápio, que ele seja entregue de uma forma que chegue muito bem para o cliente, analisando questão de logística, de entrega, embalagens e principalmente a questão de segurança em termos sanitários. Quer dizer, nossas equipes hoje trabalham com toda a segurança, com todos os EPIs necessários para que se vocês possa sempre trabalhar. foram muito caprichosos com isso, né, Pedro? Eu sou testemunha disso. É verdade, é verdade. O Gula teve já há muito tempo, a gente tem uma nota excepcional em termos de vigilância sanitária, porque a gente tem um entendimento da responsabilidade que é servir comida para o público, né? Isso não é fácil, isso é uma responsabilidade muito grande. Absolutamente. E tem a imagem da marca que é muito forte e que tem que ser preservada, né? Que tem que ser mantida. Não adianta brincar com certas coisas, né? A Bela está dizendo aqui, sou fã. Não, essa é uma amiga minha, querida, e que é uma baita de uma cozinheira. Ah, é? Eu só estou sonhando essa quarentena acabar para eu poder ir comer na casa dela, dela e do Vinícius, marido dela. Tá certo, beleza. Mas vamos lá. Do ponto de vista dos restaurantes, em geral, você é um cara que é muito bem informado nesse setor, foi presidente, inclusive, da Associação de Bares e Restaurantes do Rio e tudo isso. Como é que o pessoal, em geral, está enfrentando isso, Pedro? Certamente você tem uma diferenciação entre a turma dos restaurantes de luxo, os restaurantes mais gastronômicos, a turma do restaurante mais simples, né? Mais dia a dia, a turma do quilo. Como é que essa turma está conseguindo se sair nessa situação? Jaime, está muito difícil. Eu ainda hoje tive... na realidade, eu fui presidente do Sind Rio, né, que é o Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio, e ainda continuo como vice-presidente lá. E hoje mesmo a gente tem tido reuniões do Conselho Diretor semanalmente, e a situação é muito difícil da grande maioria do mercado. A nossa preocupação é enorme. A gente acredita que depois dessa crise, 20% dos bares e restaurantes da cidade não voltem a abrir. Puxa vida, que coisa e a gente está falando aí de uma coisa em torno de uns 25 mil empregos a 30 mil empregos, né? Quer dizer, o nosso setor é o maior empregador na faixa de 18 a 24 anos, que é primeiro emprego, né? Então ele é muito importante nesse momento, né? Quer dizer, a gente ser apanhado dessa forma. E então é muito preocupante tudo que está acontecendo. Os financiamentos, na sua grande maioria, para você ter uma ideia, apenas uma coisa em torno de 9 a 10% de empresas conseguiram ter acesso a linhas de crédito. Então, o Sind Rio está trabalhando de uma forma muito efetiva com o nosso presidente, Fernando Blower, que tem feito um trabalho exemplar para que a gente consiga que esse dinheiro chegue no pequeno empresário, que as exigências que acontecem por parte dos bancos não mudaram, muito pelo contrário, aumentaram mais ainda o risco. Então, essa nova... essa portaria 944, que traz esse financiamento de capital de giro, é uma esperança que a gente tem e que vai ter uma parte que vai ser garantida pelo governo, o que aí tira esse peso do empresário ter que dar uma garantia real. Claro, claro. Então, assim, mas está sendo muito difícil, mas eu acho que mudou, né? Hoje a gente tem um mercado basicamente em cima das plataformas de marketplace, que são hoje também bastante duras para o mercado, né? Exemplo, iFood, Rappi, que passaram a ter uma importância já tinha uma importância grande, passaram a ter uma importância muito maior, mas com taxas muito altas.
para o pequeno empresário muito difícil dele conseguir suportar. Então, não está nada fácil, de fato, não está nada fácil para os comerciantes do setor. Eu sempre digo o seguinte, o dia seguinte sempre vem, não é? O amanhã sempre vem, não é? E esse pessoal que está, nesse momento, tomando atitudes visivelmente especulativas, visivelmente de aproveitamento de uma situação complicada para gerar recurso, que não é, na minha opinião, nem muito devido, vai chegar um momento em que eles vão ser enxergados como devem ser, e vão precisar, vão ter que vir atrás. Eu não entendo como é que empresários não se apercebem da necessidade de pensar no futuro, de pensar não somente no imediato, mas pensar no médio e longo prazo. Empresas como, eu não quero mencionar o nome, mas essas empresas todas que estão fazendo delivery por aí, essas empresas deveriam ter, nesse momento, uma tentativa de fazer uma grande parceria, principalmente com os restaurantes e com os pequenos negócios de restauração, para justamente facilitar a sobrevivência de todo mundo, né? E os bancos nem se fala. Os bancos continuam ganhando muito, né? E não tomam atitude que seja realmente coerente com o momento que está se vivendo. É verdade, mas Jaime, da vida. Assim, é verdade, isso faz parte do sistema, né? O sistema ele opera dessa forma, né? Mas eu acho que tem uma questão também, o nosso setor ele é visto como um setor de uma mortalidade muito alta, né? São pequenas pequenas empresas. Então, é enxergado dessa forma, e isso nos prejudica bastante, quando, na realidade, especialmente no Rio de Janeiro, né, e em todo o Brasil, mas nós fazemos a vida da cidade, né? Nós somos a alma da cidade. Sem dúvida. Era isso que eu ia falar, né? Uma cidade como o Rio de Janeiro não pode prescindir dos bares, dos restaurantes, dos botecos, das suas casas de sucos, de todo esse conjunto de coisas que cria realmente um ânimo para a cidade, né? E uma diversidade de oferta para a cidade, que é motivo muito forte para a circulação da população. A população do Rio vive na rua, né? A gente tem muito medo agora, de quando a população voltar a sair, de já não encontrar os seus lugares prediletos, o seu garçom amigo. Pois é. Enfim, vai ser difícil isso. É muito triste, muito triste. Realmente, essa pandemia, enfim, ela é um acontecimento assim que eu acho que nós vivenciamos talvez um momento da história dos mais complicados, né? Que a gente complexos, né? E o nosso setor ele é muito sensível a esse tipo de coisa. Mas eu acho que vai voltar. Eu acho que o carioca ele tem um espírito de ir para a rua mesmo, de viver a cidade. De otimismo, exatamente. Eu acho que a gente já vinha de uma crise, né? Quer dizer, é importante se dizer isso também. O estado do Rio de Janeiro já vivia uma crise muito séria, muito mais séria do que qualquer outro estado da federação. Nós abrimos no ano passado o Gula Gula em São Paulo e a gente vê o dinamismo da economia local absolutamente diferente do Rio de Janeiro. Então, sem dúvida. Os estabelecimentos do Rio de Janeiro já pegaram essa pandemia, a Covid-19, já pegaram bastante debilitados. O que tem sido muito mais difícil também. Você sabe que eu atuo muito fortemente no setor de supermercados, né? Quer dizer, tive uma vivência muito forte nos supermercados, mas tive também muito contato com todo o pessoal de restaurantes, chefes, etc., porque eu sempre olhei essa área com um olho muito simpático, né? Eu sempre gostei muito do pessoal de restaurante, eu sempre gostei muito de comer bem, né? De viver bem, de beber bem e de ter amigos onde eu ia. Então, é uma situação que eu vejo, particularmente para a cidade do Rio, muito triste, né? De não ter uma percepção governamental e das empresas de bancos e tudo mais
em relação a essa vida que representa o restaurante, o bar, a lanchonete e tudo mais isso, na vida do Rio de Janeiro. Né? Essa alma carioca que está tranquilamente aí amortecida por essa situação que nós estamos vivendo. Mas isso vai passar, vai virar. Nós já vivemos muitas dificuldades na nossa vida, muitas ocasiões nós achamos que não íamos conseguir vencer e vencemos. E vai ser mais uma que a gente amanhã vai lembrar, não com saudade, vai lembrar querendo o distanciamento dela. Mas, Pedro, vamos lá. Vamos. Uma das coisas que realmente foi importante agora nesse momento, e você acabou de dizer, é a questão do uso do delivery. Muita gente se queixa de qualidade da comida. Por exemplo, tem pessoas que dizem que determinados tipos de comida não chegam nunca bem. Não chegam nunca bem nas suas casas. Ou chegam frias, ou chegam gordurosas, ou uma série de coisas. Então, eu queria saber como é que vocês estão olhando isso no sentido desse aperfeiçoamento do delivery, para fazer com que a qualidade do Gula Gula seja garantida desde a saída da sua loja até a chegada na casa do cliente, o consumo do cliente. Olha, nós, durante muitos anos, a gente teve um serviço, por exemplo, de entrega de motoqueiros próprios, porque na nossa cabeça a gente achava que tinha que ser uma extensão do restaurante na casa da pessoa. Então, o mesmo vínculo que um cliente tem com um determinado garçom numa loja, ele passava a ter esse vínculo também com o entregador. É óbvio que com o crescimento do mercado e o número de entregas, tudo isso evoluiu, né? O que a gente faz, basicamente, é uma supervisão muito forte na hora de embalagem, na hora de marchar, como a gente chama, esse pedido, uma pesquisa constante em termos de embalagem, que não é muito fácil, porque a gente acaba sempre caindo nas embalagens que são melhores para viajar, como a gente chama. Mas é um trabalho, assim, eu ouvi uma vez, eu fui mediador de um debate do chefe Daniel Boulud, eu e a Fernanda Pedim, que era da Veja, e eu me lembro do Daniel falar uma coisa assim, ouvindo todos os empresários, tinham muitos chefes de cozinha, empresários nesse debate, e aí todo mundo reclamando muito, e ele com um sorriso, assim, o Daniel é um cara muito simpático, né? E uma hora ele falou assim, gente, olha, restauração é que nem esporte, você treina todo dia. E é isso, eu, por exemplo, que fiz esporte, eu treinava todo dia, porque para eu competir eu tinha que treinar todo dia, porque o meu adversário também estava treinando. Né? Então, eu acho que o Gula tem muito esse espírito, a gente treina todo dia, a gente tem uma obsessão pelo serviço bem feito. Nem sempre a gente consegue, mas é uma busca constante de tentar atingir esse ponto. Esse ponto ótimo. É isso, o que a gente fala é assim, a gente tenta ter Voltou agora? A gente tenta ter uma... Voltou, tá falando. Uma frase que a gente fala que Gula Gula não tem erro. Então a gente tenta procurar isso o tempo todo, que o cliente entenda que o Gula Gula não tem erro, porque a gente está ali o tempo inteiro procurando acertar. Não tem que admitir erro, né? Eu acho que outra coisa que acontece é que vocês foram por vocês próprios, sempre, toda a vida, um modelo muito especial. Né? Vocês desenvolveram um formato que era o formato, eu diria, entre aspas, ideal para o Rio de Janeiro. Um lugar descontraído, onde você pode comer uma comida até gourmet, né? Uma comida mais refinada, porque vocês servem pratos com um padrão de qualidade bastante elevado, né? E com a característica de preço que vocês tiveram, que sempre foi muito convidativo também. Então, eu acho que vocês conseguiram desenvolver um modelo que foi vencedor e que vocês, caminhando com ele, como sempre fizeram,
conseguiram chegar onde chegaram e serem reconhecidos como vocês são. Então, eu acredito, Pedro, sinceramente, que essa vai ser a continuidade do Gula Gula. E quem olhar o modelo Gula Gula e aprender com Gula Gula, certamente vai ter condições de ter muito sucesso. Como é que está a experiência de São Paulo? Você falou de São Paulo. São Paulo, eu sei que vocês, uma ocasião, já entraram e depois saíram, mas agora vocês retornaram e parece que está tudo indo muito bem, não é? A nossa primeira incursão em São Paulo foi uma loja franqueada, o que talvez, pela análise que foi feita na época, não é o ideal, porque o ideal de você entrar numa praça, ainda mais uma praça com a importância que o mercado, São Paulo, né, é muito a importância pesado, que São Paulo tem, com a eu acho concorrência que talvez, que tem, né? Talvez esteja entre os 5 ou 4 maiores centros gastronômicos do mundo, né? É verdade. E aí a nossa entrada foi com uma loja franqueada. E aí eu acho que não foi a estratégia correta, porque eu acho que você tem que entrar no mercado desse tamanho com uma loja própria, enfim, Sim. com uma visão de domínio esforço, pleno do negócio. um domínio pleno do negócio, né? Então acho que isso a gente aprendeu lá. A saída foi uma saída estilo Michael Jackson, andando para trás sem chamar muita atenção, fazendo moonwalk. Mas e a volta agora foi para uma casa muito bacana, uma casa na esquina de Padre João Manuel com Alameda Santos. Uma casa lindíssima. Uma região muito boa. É muito boa, muito cheio. Ali do lado, uma quadrazinha da Avenida Paulista, e tem sido um sucesso. Infelizmente, também fomos pegos por essa paralisação lá, e o delivery voltou a coisa de 2, 3 semanas atrás, e está sendo construído também lá, porque a gente ainda não tinha tido tempo de fazer com que o delivery deslanchasse, mas agora a gente voltou e está sendo feito e está começando, está lá já começando a andar o delivery. Mas a loja era um sucesso, fila, e muito legal, muito bacana o reconhecimento que o mercado teve do produto lá. Pedro, me diz uma coisa. Eu sei que o setor de restauração sempre foi um dos mais difíceis de se administrar, porque tem implicações muito fortes em custos, né, em desvios, em qualidade da mão de obra, em nível de satisfação da mão de obra. Quer dizer, mais talvez do que qualquer outro setor, vocês sofrem muito com vamos dizer, a insatisfação de um funcionário, né? A não motivação de um colaborador, de um funcionário no trabalho. Além do mais, vocês têm o problema dos fornecedores, porque também nós não temos no Brasil, como temos em outros países, a figura dos fornecedores de restauração, né? Que existem em outros lugares. Como é que vocês enfrentaram isso, estão enfrentando isso? O que você diria que é a melhor forma de enfrentar esse conjunto de dificuldades? Olha, eu acho que o crescimento, sem dúvida nenhuma, ele faz com que você se afaste de alguns fornecedores que são fornecedores que te trazem uma qualidade muito grande. Isso aconteceu no Gula. Quer dizer, o nosso crescimento e o aumento de volume que a gente tinha, a gente teve que se afastar de alguns fornecedores que nos entregavam, porque não tinham mais condições de acompanhar o nosso crescimento. Mas o que acontece, eu acho que é um controle constante, exatamente do resultado final do produto final. Eu cansei a minha vida toda no Gula Gula, eu fiz o blind test de novos produtos e eu pedia para fazer para mim o prato como era, com o fornecedor que a gente usava, e o novo. E eu falava, olha, eu acho que é esse aqui. E normalmente eu acertava e dificilmente eu conseguia trocar de fornecedor. Mas a gente, ao longo do tempo, foi fazendo isso sim, e hoje a gente tem uma gama bastante grande de fornecedores. Em alguns produtos é difícil, você acaba tendo 2 fornecedores no máximo, quando você fala de creme de leite, quando você fala de alguma coisa que consegue te entregar e com qualidade. Mas o que eu acho é que, aí eu acho que tem um erro estrutural de como as cidades crescem, né? A gente pode falar um pouquinho
do urbanismo, né? Assim, quer dizer, de uma certa Sim. forma. A gente aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, aliás, nós tínhamos até alguns anos atrás 200 e poucos produtores rurais. E a prefeitura terminou com a figura do produtor rural. Então ele passou a ter que pagar IPTU. Né? Então, quer dizer, é um tiro no pé, né, na realidade. Né? Claro. Quer dizer, é uma visão. E você pega toda a região serrana, que hoje já tem bastante Sim. gente produzindo bons produtos, isso tinha que ser incentivado. Né? Eu, quando fui trazer a Cirrá para cá, ainda como presidente do Sindrio, que é aquela feira que acontece na França, e a gente trouxe essa feira para o Rio de Janeiro, eu tive o privilégio de ver e de conhecer o cinturão de produtores familiares que tinham no entorno da cidade de Lyon. Então, isso o Rio de Janeiro poderia trabalhar isso de uma forma incrível, mas Claro. não existe esse planejamento, existem ações isoladas, não existe uma política para isso, ou mesmo desse turismo. Qualquer grande centro urbano, ele é forte quando ele tem um turismo, um cinturão de turismo que permeia esse centro urbano. E eu acho que a gente nunca fez esse planejamento da forma correta. E eu acho que o setor sente isso. Eu acho que a partir de agora, disso tudo que aconteceu, desse novo momento que a gente está vivendo e que vai viver, eu acho que o produtor local vai ser muito valorizado. Sim. Eu acho que quem tiver essa visão de investir numa coisa de produção local, eu acho que vai, de repente, estar fazendo a ação certa, sabe? Porque eu acho que isso vai ser... Eu acho que as pessoas vão começar a olhar um pouco mais para dentro, um pouco mais para a qualidade da vida das pessoas. Eu acho que o consumo desenfreado ele vai ser, de uma certa forma, revisto. Ele vai ser um consumo muito mais de necessidade. E aí racional. Eu acho que racional. E eu acho que aí o produtor local ele ganha uma força muito grande. Sim. Você falou de uma coisa interessante. Eu, outro dia, fiz uma colocação aqui numa das minhas lives a respeito da questão do efeito posterior do coronavírus no comportamento das pessoas como um todo. E um dos aspectos que eu vejo que vai realmente se acelerar, não é começar, mas se acelerar, porque já vinha começando a acontecer, mas muito lentamente, principalmente aqui no Brasil, é a questão do trabalho em casa, do home office. Né? É verdade. E a consequência que eu vejo para algumas cidades, como é o caso típico do Rio de Janeiro, é que a possibilidade de trabalhar em casa vai levar muita gente que hoje vive na cidade do Rio de Janeiro em condições precárias, em apartamentos ou moradias precárias, ruins, sem uma condição de qualidade de vida melhor, vai começar, eu imagino, que vai começar a querer viver em cidades como Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, sei lá, Mangaratiba, Angra, lugares assim, litorâneos, ou de serra, né, que é uma serra maravilhosa, Secretário, enfim, lugares assim que estão na periferia das cidades da cidade do Rio de Janeiro e que podem oferecer uma qualidade de vida muito melhor para as pessoas, mais barata e tudo isso. Como é que você percebe isso? Você acha que isso é uma realidade que pode vir a acontecer? E como é que uma empresa, com a capilaridade que já tem o Gula Gula, enxergaria oportunidades como essas? Olha, eu acho que o nosso setor, esse setor de serviço, ele tem uma característica muito presencial, né? Eu acho que a nossa vida é dentro de uma loja, né? Então, mas eu acho que em termos de gestão, eu acho que é muito possível de se fazer isso, sem dúvida nenhuma. E eu acho que isso irá acontecer. Eu tenho visto as reuniões de diretoria da empresa, elas se tornam, às vezes, até mais objetivas. Com certeza. Se tornam, porque você consegue, de fato, saber que você tem que objetivar, você tem que ser mais conciso no que você fala, tem que ser mais objetivo. Então,
Eu acho que isso é uma realidade. Eu acho que, até aproveitando isso, eu acho que essas lives, né, têm sido assim, uma faculdade para todo mundo, né? Eu tenho assistido lives assim, sensacionais, né, de pessoas dos mais diversos setores que você talvez antigamente tivesse que se matricular no curso da Casa do Saber ou de outra, de uma faculdade, e hoje você está tendo esse acesso à informação, a ideias, que é uma coisa assim, absolutamente instigante, né? O número de livros que você começa a ler a partir de indicações que você tem, né? Então, acho isso fantástico. Mas eu queria pegar um aspecto da cidade do Rio de Janeiro, que você falou. Eu tive acesso a um gráfico, por exemplo, você pegando as APs, né, que é como é dividida a cidade do Rio de Janeiro, AP1, AP2, AP Centro, Zona Sul, Zona Oeste, tudo isso. Existe um desequilíbrio enorme entre mercado de trabalho e aonde está a moradia. E isso implica, de uma forma assim, muito forte, a questão da mobilidade dentro da cidade, né? Então, eu acho que a cidade do Rio de Janeiro, de uma certa forma, que não tem muito a ver com a sua pergunta em termos de home office, mas que eu acho que dentro desse quadro tem um pouco a ver. Tem bastante a ver. Mas eu acho que é o seguinte, eu acho que o que se tem é uma cidade que se espalhou quando, na realidade, ela tinha que se adensar. Eu acho que ela tinha que fechar um pouquinho mais e não espalhar tanto, porque esse crescimento ele implica em investimento de infraestrutura e acaba que não é feito, você tem um crescimento desordenado, você tem toda a parte de saneamento que já é precária em tudo que é lugar, acaba ficando precária também nessa área crescida, que se cresce na cidade. Então, eu acho que tem que ter um planejamento, e o nosso setor ele precisa de planejamento. A gente precisa, eu ainda falava outro dia, a gente fez uma live com o Eduardo Paes, e falava-se disso, né, de uma questão que é fundamental, e aí a gente entra na nossa mão de obra. O que acontece é que quando você pega os funcionários, né, os colaboradores da grande maioria do nosso setor, eles não são consumidores do produto que eles trabalham, né? Existe um distanciamento, e aí a gente entra numa questão da desigualdade, que é muito forte, né? Porque ele não é consumidor desse produto. Então, qual a identificação que ele tem com esse produto para ele poder vender? E ele vive numa comunidade que, por vezes, está décadas de diferença de IDH da onde ele trabalha, né? Então, eu acho que essa é uma questão fundamental, entendeu? Da gente olhar, e eu acho que o nosso setor pode ajudar muito nisso. Pode ajudar muito nisso. Porque eu acho que, por exemplo, agora, pós-pandemia, eu acho que os nossos colaboradores vão levar para os seus lugares, para os seus bairros, para onde moram, uma noção de cuidado que é importantíssimo de ser difundida. Lógico, entende? Com certeza. Então é um trabalho positivo. É verdade. Isso vai ser positivo nesse marasmo, nesse mar infinito de coisas negativas. Isso é uma coisa que certamente vai ser positiva, que é essa conscientização das pessoas em relação à higiene, né? Exato. Embora, infelizmente, né, eles não recebam isso como deveriam em termos de infraestrutura, como você está dizendo, infraestrutura social básica, né, que deveria Básica, exatamente. Isso realmente é absurdo, é absurdo. Mas quando eu estou falando, Pedro, quando eu falei, você respondeu bastante bem a minha pergunta, mas com um enfoque de gula-gula. Eu não estou falando bem assim. Eu estou dizendo o seguinte, uma empresa como o IBM, uma empresa como, sei lá, um gigante desses, Shell, Esso, Cosan ou coisas dessa natureza, são empresas onde existe uma mão de obra tipicamente capaz de vir a trabalhar em sistema de home office, né? E com tarefas, mesmo num setor supermercadista, que tem uma retaguarda monstruosa, com um peso extraordinário sobre os negócios, vai haver uma certa distribuição de trabalho para home office, embora isso não seja uma coisa da noite para o dia. O que eu quero dizer é, cidades como Petrópolis, Teresópolis, Friburgo e lugares assim, na minha opinião, são cidades que terão
espaço para receber pessoas que passarão a trabalhar em casa. Gente que mora lá já e que trabalha no Rio hoje em dia. E que voltará a trabalhar em casa. Você vê isso como uma oportunidade para uma empresa como Gula Gula, por exemplo? De expansão? Eu acho que vai acontecer isso, mas como eu te falei, quer dizer, no nosso caso a gente está muito no chão de loja, então não tanto quanto, se você for contar o que é a parte administrativa e o que é a massa que trabalha nas lojas, no chão de loja, sim, é uma diferença essa realidade ela vai acontecer sem dúvida nenhuma, mas eu acho que isso que a quarentena nos deu, de fato, eu acho que essas empresas, por exemplo, como você citou, IBM, tudo, eu acho que não tem muito mais sentido você deixar de ter o home office. O cara ter um prédio inteiro alugado, pagando uma fortuna para poder ter um monte de gente, é uma coisa meio complexa, né? E a tecnologia, ela está vindo exatamente para ajudar, e ela vai ser cada vez mais necessária. Você pega, por exemplo, um exemplo de uma empresa do Rio de Janeiro que tem uma filial em São Paulo. O que se gastava e o que se gasta de passagem aérea, de hospedagem, será que é necessário, às vezes, para você fazer uma reunião? Né? Eu acho que isso vai baratear muito custo. Uma reunião de 1 hora, 2 horas. Uma reunião de 1 hora, de 2 horas, você perde o dia inteiro. De trânsito, o sujeito perde o dia inteiro. Exato. E a própria visão mesmo de dentro de casa, né? Quer dizer, eu acho que todo mundo vai rever as necessidades que se tem, né? Então, por exemplo, eu tô sozinho em casa, minha namorada vem para cá, fica aqui comigo, eu vou às vezes para casa dela, mas a gente fica mais aqui, e eu estou fazendo tudo dentro de casa. E eu fico questionando, será que eu preciso ter uma pessoa todo dia aqui? Certo que eu também comecei a ter desejos inconfessáveis com eletrodomésticos de limpeza, robôs e não sei o que. Eu fico pensando nessas coisas, mas o fato é que eu acho que o home office veio para ficar. Eu acho que isso aí não vai mudar, não. Eu acho que só vai aumentar e cada vez mais a gente vai ter acesso a esse tipo de tecnologia de uma forma mais que vai ajudar com que esse home office cada vez cresça mais. O nosso setor, a gente precisa de contato, né? Eu acho que o contato no nosso setor é fundamental. Então, sem dúvida. Até voltando a falar da questão que você falou do delivery, o que aconteceu? Muitas empresas, muitos restaurantes que não tinham entrega a domicílio, mas que tinham uma coisa de ambiência do seu restaurante muito legal, que as pessoas bacanas frequentam, você sente um esforço de criar um ambiente online que leve ela para aquele lugar, né? Olha que bacana como as coisas vão se recriando, vão se adaptando. Então você vê... É uma reinvenção, né? Você pega, por exemplo, o Gourmet, que é um restaurante que é um sucesso de público, e o Gourmet teve que dar uma pivotada, né? O Mário e o Eduardo, Tom, a equipe deles lá, que são gênios, são uns caras assim, realmente muito bons, é verdade. Acima da curva. Eles rapidamente conseguiram fazer a mudança e eles levam exatamente a questão do restaurante para a casa da pessoa, entende? Então, é interessante já me lembrar, assim, né, de que eu acompanhei a tua gestão no Zona Sul, né? E como foi bonito aquele trabalho, né? Como foi bonito, como foi empolgante para toda a cidade do Rio de Janeiro, né? A gente conseguiu fazer uma marca, né, com importância para a cidade, né? Exatamente. Foi realmente eu muito acompanhei, gratificante. E eu tive o privilégio de acompanhar isso perto de você, cara, e aprendi muito com você, viu, meu amigo? Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Você é muito gentil sempre. Você tem sempre uma palavra de amigo para mim. Mas, Pedro, então, para a gente encerrar então, essa nossa noite proveitosa, que eu tenho certeza que todo mundo gostou muito de ouvir você, eu queria que você deixasse uma mensagem agora, algo que você pudesse transmitir para todo mundo que está assistindo essa live com a gente, e principalmente para aqueles que estão no mesmo segmento em que você está,
no mesmo direcionamento que você procura dar ao seu negócio? Ou então, se não estão, como é que devem chegar? Que tipo de atitude devem assumir para poder se direcionar nesse sentido? Olha, Jaime, a mensagem que eu vou dar, ela não é uma mensagem necessariamente de mercado ou de alguma dica específica. Infelizmente, eu não tenho como ignorar o momento que a gente está passando, né? Então, eu acho que cada vez mais as pessoas têm que se humanizar, tentar fazer os seus negócios terem um tom, ou uma verdade de humanismo. Eu acho que é fundamental que as pessoas enxerguem as outras. Eu acho que a gente estava numa loucura que ninguém estava se enxergando direito. Com certeza. Eu acho que a questão da desigualdade nesse país, especialmente nessa cidade, ela é fundamental que seja abordada. E aí eu estou falando para a massa. Inteiro. No Brasil inteiro, mas no Rio tem isso de muito forte. É chocante, eu acho né? que é chocante. E eu acho que a gente nunca mais pode passar por uma pessoa numa situação de rua ou de qualquer coisa que seja, sem olhar para ela com um olhar mais humano, de empatia. E eu acho que o que falta é isso. Eu acho que, enfim, eu tento me afastar cada vez mais de pessoas que valorizam só o dinheiro, as coisas. Eu acho que uma empresa, principalmente o Gula Gula, foi construído assim, foi construído em cima de vibração, em cima de amor, em cima de vontade primordialmente de servir bem. O resto vinha por naturalmente, por consequência. Uhum. Agora, a mensagem isso tudo vai passar em todos os sentidos. No sentido da pandemia, no sentido de mercado, e vai passar também no momento que a gente está vivendo no país, um momento que está apontando para uma coisa um pouco escura, né? Bastante escura, que eu acho que a gente tem que tentar afastar isso aí. É verdade, concordo com você. Meu amigo, pois eu queria mais uma vez agradecer imensamente a sua presença, a sua participação aqui conosco, sempre muito solícita e muito proveitosa para quem está nos assistindo, para mim também, como você disse que aprende comigo, eu também aprendo muito com você. Eu concordo plenamente com essa necessidade de nós todos nos humanizarmos, porque a gente está um pouco demais materializado, né? Um pouco demais automatizado, né? A questão das redes sociais, que parece, né? Aparenta que é uma grande aproximação entre as pessoas, na verdade, ela não aproxima, porque ela faz com que você esteja distante, mesmo estando junto. A gente vê, você nos seus restaurantes, quantas vezes já viu grupos de pessoas, cada um com seu celular, em uma mesa e ninguém conversando. Não é? Quer dizer, a gente esqueceu da convivência, né? Da importância da convivência. E essa pandemia, com esse afastamento obrigatório que ela nos impôs, talvez ela tenha nos mostrado, nos ensinado um pouco a importância de conviver, de estar junto, de estar próximo e de respeitar o ser humano e dar valor a outras coisas que não só as coisas materiais. Eu queria, então, te agradecer muito, avisar a turma que está nos assistindo que na próxima semana nós vamos estar aqui nesse mesmo horário com a Karina Almeida, que é uma das profissionais mais reconhecidas nos segmentos de relações públicas, assessoria de imprensa e gerenciamento de crise, com contas da Coca-Cola e de outras grandes empresas que ela tem e que ela conduz de maneira brilhante. E vai estar conosco aqui, conversando também e abordando o gerenciamento de crises, os aspectos do gerenciamento de crise nesse momento que nós estamos quase que atravessando, mas ainda estamos vivendo. Pedro, um grande abraço, meu amigo, mais uma vez. E Jaime, suas últimas palavras. Olha, eu quero agradecer demais. Foi a primeira live que eu fiz. Eu tinha sido convidado para uma outra live, e aí eu tinha um compromisso, eu não podia. É estranho porque você fica querendo ler essas letrinhas de pessoas tão queridas aqui falando. É verdade. E aí, às vezes, tira um pouco da atenção. Mas eu adorei e acho isso. Acho que eu sou um apaixonado pela cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente vai voltar.
Acho que ainda vai passar ainda um momento difícil, mas eu acho que a gente tem que ter esperança e estamos juntos, vamos nessa. Vamos nessa. Grande abraço. Muito obrigado, querido. Um abraço a todos, um abraço na turma aí do Gula Gula e sucessos cada vez mais. Muito obrigado. Um abração. Abraço.